Amados, vamos falar dentro das ministrações destas últimas terças-feiras. Temos focado no grande milagre de Jesus acalmando a tempestade. Dessa vez vamos ver o texto em que Jesus andou sobre as águas. Vamos falar sobre o tema andando sobre as águas. Em Mateus, no capítulo 14, dos versículos de 22 a 33, eu quero convidar você nesse momento para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 33. Quero desde já agradecer a sua presença, você que está aqui pela primeira vez, você que é um dos nossos convidados, seja muito bem-vindo, bem-vinda, sejam bem-vindos de todo o coração, em nome de Jesus, nessa noite de festa em que celebramos a vitória do Senhor. Mateus 14, a partir do versículo 22 diz: Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo ou ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor e vamos pedir que Ele ilumine o nosso entendimento com o poder do Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, sabemos que a nossa mente carnal jamais vai conseguir compreender a Tua palavra, que é espiritual. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco audivelmente. Queremos ouvir a Tua voz, porque Tu és o nosso pastor, o nosso guia, o nosso mestre. Fala conosco em meio às tempestades da vida, em meio às lutas, aos desafios, aos problemas que parecem tão grandes e às vezes nos sentimos como se fossem nos engolir. Mas nós confiamos que o Teu olhar de misericórdia está sobre nós e que a Tua mão de poder está estendida para nos socorrer. Portanto, nesta hora, toma o Teu lugar. Estende a Tua mão poderosa nesta reunião para manifestar aqui os Teus sinais e as Tuas maravilhas na vida de um povo que clama ao Senhor, porque conhece que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos, agradecidos porque o Senhor está aqui e porque nós estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Uma coisa é você estar em uma tempestade, outra coisa é você tentar o impossível no meio de uma tempestade. Todos passam por tempestades, todos passam por lutas, mas o que aconteceu com Pedro foi algo muito especial. No meio da tempestade, você pode alcançar o sobrenatural de Deus. Hoje temos muitas pessoas esperando por Deus, e Deus está esperando por muita gente também.
Deus está esperando que você se posicione com respeito ao seu milagre. Uma tempestade é muitas vezes uma grande aula, uma lição de vida. É no meio das lutas, dos problemas, dos desafios que a vida nos impõe, que nós começamos a ser forjados como homens e mulheres de Deus. A nossa fibra espiritual vai sendo fortalecida e o nosso coração robustecido a partir das experiências que nós temos com Deus através da fé. A história de um corredor olímpico em 1968, durante a maratona olímpica na cidade do México, a maratona de 42 quilômetros, o vencedor terminou a prova em 2 horas, 20 minutos e 26 segundos. 43 corredores terminaram nos 30 minutos seguintes, um após o outro, foram cruzando a linha de chegada. Atrás deles estava um corredor da Tanzânia, chamado John Stephen Akwari. Ele caiu durante a corrida, teve um corte profundo na perna, feriu a sua articulação, o joelho, e veio mancando. Somente 1 hora depois, que a maioria já tinha saído, já tinha chegado, ido embora, ele mancou pela linha de chegada. Por quê? Ele respondeu: o meu país não me enviou 11.000 quilômetros para começar a corrida, mas para terminar a corrida. A propósito desta experiência tão linda, 17 corredores não terminaram a prova, desistiram no meio do circuito. Todo crente, todo discípulo de Jesus, todo homem e mulher que já nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo, está correndo uma carreira que é espiritual, desde o momento em que a sua vida foi transformada pelo poder de Deus. O Espírito do Senhor tem impelido você em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Não desista, não pare de lutar. O Senhor é contigo. Você entrou aqui esta noite, talvez você esteja no meio de um mar bravio, talvez você esteja no meio de uma tempestade, e ao ler essa história nós percebemos que foi o próprio Jesus quem conduziu toda esta trama. Foi Ele quem conduziu este drama na vida dos seus discípulos. Porque Ele os fez entrar no barco, porque Ele os enviou antes deles sozinhos, porque Ele podia ver o que eles não podiam. Deus está vendo coisas que você neste momento não enxerga. Deus conhece situações além daquelas que você consegue perceber. E quando Jesus dá um comando, quando Ele fala aos seus discípulos: vão, como é importante obedecer à voz do Senhor, como é importante saber que quando Deus nos dá uma direção, é porque do outro lado há um mover de Deus nos esperando. Eles não sabiam o que estava para acontecer naquela noite inesquecível, mas Jesus já havia preparado algo para ser tremendamente sobrenatural na vida deles. Jesus os tira do meio da multidão, Jesus os separa do meio da multidão. Jesus não quer você na multidão, Jesus quer você no barco com Ele. Jesus os coloca no barco para irem para uma outra direção, porque a multidão estava focada em algo errado, não em Jesus na forma correta, porque a multidão estava querendo uma coroa perecível, uma coroa temporária. A multidão queria fazer de Jesus o rei de Israel. A multidão estava pressionando Jesus para liderar uma revolta contra Roma, o Império Romano, e se tornar um rei que se assentasse no trono de Davi. Jesus não queria que os seus discípulos fossem influenciados, ou que perdessem o foco, fossem distraídos com questões políticas, com motivos errados, ou com visões distorcidas. E por isso Ele os tira do meio da multidão e os envia no barco para o meio do mar, a fim de ali treiná-los e levá-los a uma experiência mais profunda. Todos nós queremos experimentar um poderoso mover de Deus nas nossas vidas. Todos nós sonhamos com manifestações de milagres. Nós sonhamos com
experimentar a presença gloriosa do Senhor, mas às vezes ela vem no meio de uma tempestade. Às vezes essa presença vai acontecer no meio de uma tempestade, e uma tempestade nada mais é do que uma oportunidade para você experimentar o poder de Deus na sua vida em um nível de milagres, em um nível de sobrenatural que você talvez ainda não experimentou, e de você se unir a Ele numa intimidade muito mais profunda. Uma tempestade pode afetar a pessoa fisicamente, mas ela pode também afetar emocionalmente, ela pode afetar espiritualmente. Mas o certo é que todos nós podemos aprender com o milagre de Pedro, o poder de pedir a Deus o impossível no meio de uma tempestade. Será que você é capaz de fazer isso essa noite? Olha o que Pedro pediu para Jesus. No meio da tempestade, no meio da loucura, no meio daquela grande tempestade, ele vendo Jesus andando sobre as águas, todos eles se assustaram pensando que era um fantasma, mas Pedro teve a ousadia de dizer: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Que ousadia! Eu quero declarar o espírito de ousadia ao seu coração nessa noite, para clamar e reclamar coisas grandes em Deus, para sonhar com o impossível, para colocar diante dele o seu coração rasgado em meio à tempestade e discernir de Deus. Afinal de contas, essa tempestade que você está passando é de correção ou é de aperfeiçoamento? É uma tempestade de tratamento de Deus na sua vida, ou é uma tempestade de amadurecimento? Como que você pode saber? Se você estiver indo na direção contrária à vontade de Deus, é uma tempestade de correção. Se você estiver indo na direção da voz de Deus, é uma tempestade de amadurecimento. É tão simples assim, porque temos uma história semelhante na Bíblia. A história de Jonas, o profeta fujão. Deus disse para ele ir para uma direção e ele foi para outra. E o que aconteceu? Uma tempestade. Só que essa tempestade não foi uma tempestade de aperfeiçoamento no sentido de crescimento, foi uma tempestade de tratamento de Deus, de correção de Deus. E havia necessidade no coração daquele homem de se arrepender, porque ele estava indo numa direção contrária à palavra de Deus. Se você estiver em uma tempestade de correção, é melhor você se arrepender, é melhor você voltar atrás, é melhor você dar meia volta e ir na direção da vontade de Deus, porque não existe lugar melhor para estarmos do que o centro da vontade de Deus. Se você estiver numa tempestade de aprendizado, continue indo para o outro lado, para onde Jesus te enviou. Termine a corrida, complete a carreira. O mundo caído não é amigo de um servo fiel. O mundo caído não é amigo de quem quer agradar a Deus, mas o mundo caído se torna uma oportunidade para revelar o poder de Deus na sua vida de forma majestosa, e através de você na vida daqueles que vão conhecer o poder de Deus na sua vida. Portanto, não pare de remar, não pare de lutar. Quando você estiver em um barco no meio de uma tempestade, você precisa alinhar o barco com as ondas, você precisa enfrentar cada onda que vem. É uma experiência bastante desagradável. Só quem já esteve no mar, no meio de uma tempestade, pode dizer o que significa isso. Você tem que lutar contra o vento, você tem que lutar contra a correnteza, você tem que estar pronto sempre para a próxima onda. Parece que não vai acabar, você não pode desistir. Se você desistir, você afunda. Então você tem que continuar lutando, e a Bíblia diz que você precisa lutar e combater o bom combate. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: você é um guerreiro, não desista. Continue lutando. Diga para ele: continue lutando. Deus vai aparecer. Deus vai aparecer. Ele é fiel, ele não falha, ele não falta. No meio da luta, eles estavam ali remando em desespero, e de repente o Senhor aparece. Ele sempre aparece, aleluia. Ele não se atrasa, aleluia. Ele é fiel, ele está contigo sempre. Pedro teve a coragem de tirar os olhos da tempestade e olhar para Jesus. Pedro teve a coragem de sair do barco e pisar nas águas. É verdade que em um determinado momento ele vacilou, mas quem de nós nunca fraquejou
fraquejou na fé? Quem de nós nunca teve momentos difíceis na nossa caminhada com o Senhor? Mas como é bom estar no lugar certo, na hora certa, para experimentarmos o milagre de Deus. Eu quero declarar que onde quer que você esteja no meio da sua tempestade, você está no lugar certo, porque Deus decidiu ir ao seu encontro e milagres vão acontecer. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. Levanta a sua mão direita, fala assim: palavra da vida, fale ao meu coração, fortaleça os meus ossos quebrados, palavra da verdade, ilumine todas as mentiras que o inimigo falou para mim, que o inimigo falou de mim. Palavra da verdade, me chama para fora do barco, para que eu possa viver o novo de Deus. Há uma nova canção em minha alma. Espírito de Deus, leva-me a um lugar mais profundo, leva-me a um nível mais profundo, me tire da segurança do barco. Eu não terei medo de pisar nas águas do sobrenatural de Deus. Espírito Santo, encha o meu coração de alegria, encha o meu coração de gozo, flua dentro de mim. Nada poderá me deter e ninguém poderá impedir o agir de Deus em minha vida. Eu declaro em nome de Jesus. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. Feche os seus olhos. Quando a confusão e o desespero tentarem sufocar o seu coração, quando a dor das dificuldades, quando a tristeza, a angústia se abaterem sobre você, não temas, porque o Senhor está bem perto, bem perto, bem perto está o Senhor de ti. Quando você estiver preso no fundo do vale, não tema, o Senhor é contigo. Quando você estiver no meio do caos, descanse, o Senhor é o teu consolo, Ele é o teu conforto, Ele é o teu socorro, Ele vem a ti, Ele está aí bem perto de ti, Ele está te ajudando agora mesmo. Ele carrega a tua fraqueza, Ele carrega a tua doença, Ele carrega a tua fragilidade, Ele carrega a tua incompetência, Ele carrega os teus medos nos seus ombros. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o teu descanso. O guarda de Israel não cochila, o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. O guarda de Israel está te carregando nos ombros, mesmo quando você não consegue ver isso, mesmo quando você não consegue entender. Deus vai levantar você hoje, Deus vai levantar você hoje, Deus vai te resgatar de uma tempestade hoje. Deus está tirando você da multidão, de fora da multidão errada. Deus está tirando você de situações, no meio dessa tempestade Ele está te tirando de ideias, de conceitos, de opiniões erradas. Deus está te tirando de caminhos errados, Deus está te tirando de decisões erradas, Deus está te tirando de escolhas erradas. Deus está tirando você do meio de uma multidão e te colocando em um lugar onde o milagre dele será notório na tua vida. Ele está restaurando o que foi quebrado na tua vida, Ele está transformando as tuas lágrimas em riso nessa noite. O perdão do Senhor é a tua fortaleza e a misericórdia do Senhor é insondável. Ele está lutando por você agora mesmo. Anjos guerreiros estão guerreando pela sua vida, enquanto vozes vêm na sua cabeça para te dizer que você não é capaz, para te dizer que você não consegue, para te dizer que você não acredita o suficiente. Cada mentira que o diabo está lançando contra o teu coração, maior é Deus do que o medo, maior é Deus do que o inferno inteiro, maior é Deus na tua vida. E Ele não é apenas uma canção, Ele é Deus de poder, Ele está presente aqui e você precisa saber disso. Ele te diz: você é amado e você não consegue sentir isso. Ele te diz: você é minha filha, e você não consegue sentir isso. Ele te diz: você é forte, meu filho, e você não consegue sentir isso. Ele te diz: você tem valor para mim, e você acha que você não tem valor algum. Ele te diz: você pertence a mim, você é povo de propriedade exclusiva meu, e você não entende isso.
Mas de repente você diz: eu creio, e tudo muda, porque você não precisa entender, você só precisa crer, você só precisa confiar, você só precisa dizer: eu creio. Abra sua boca e diga: eu creio. Diga bem forte: eu creio. Diga para a sua alma ouvir: eu creio. Diga para o seu corpo físico ouvir: eu creio. Diga para o inferno inteiro ouvir: eu creio. Aleluia. A única coisa que importa é o que Deus diz de você. A única coisa que importa são as promessas que Ele tem para você. A única coisa que importa é o que Ele pode e vai fazer na sua vida, quando você encontrar com Ele e descobrir a sua verdadeira identidade. Permaneça no amor do Senhor. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quando as trevas lançarem as suas setas inflamadas sobre você, levante-se no poder do Espírito Santo. Repreenda a tristeza que vem roubar a alegria do Senhor no seu coração. Não permita isso. Diga para Ele: meu Pai, meu coração está quebrantado e confiante. Eu não serei abalado. Eu não serei abalado. O medo não terá chance, porque eu permaneço no teu amor. Diga para Ele: eu permaneço no teu amor. Eu permaneço no teu amor. Eu me posiciono no teu amor. A vergonha não tem mais lugar na minha vida. A maldição não tem mais lugar na minha vida. Eu não sou mais um cativo de mentiras. Eu não sou mais um escravo do pecado. Eu não tenho medo de deixar o meu passado para trás, porque eu não serei abalado. Eu não serei confundido, porque eu permaneço no teu amor. Diga para Ele: eu permaneço no teu amor. Dê mais um aplauso a Ele. Oh Deus! A coroa de Jesus é totalmente diferente daquela coroa que a multidão queria colocar nele a pulso, a força. A coroa da terra, a coroa dos homens, a glória dos homens é passageira. Não existe sucesso, não existe poder, não existe dinheiro, não existe nada nesta vida que possa permanecer para sempre. Os homens são como a erva do campo, que pela manhã florescem e à tarde murcham e secam. A coroa que Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos era outra. Talvez no meio ali da multidão, quando todos queriam fazê-lo rei, os seus discípulos devem ter ficado emocionados. É agora, essa é a hora, vamos reinar, vamos nos libertar do Império Romano, vamos ser os ministros, vamos ser os governadores que estarão ao lado do nosso Messias, do nosso rei. Nós vamos nos assentar com Ele na mesa, vamos nos assentar com Ele no trono, seremos os seus generais. Jesus disse: não, vão, subam no barco, vão para o outro lado, vão. Não ouça essa voz, essa não é a minha coroa. Em primeiro lugar, a coroa de Jesus é uma coroa incorruptível. É uma coroa incorruptível. Não é uma coroa temporal, não é uma coroa deste mundo. A coroa que Jesus tem para mim, para você, não está relacionada a coisas deste mundo. Deus pode te dar coisas neste mundo para você usar à vontade, mas a tua coroa não está nas coisas deste mundo. A tua coroa é uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Diga: minha coroa, a coroa que me está prometida, é incorruptível, não é deste mundo. É a coroa que o Senhor dará àqueles que vitoriosamente correrem a corrida com perseverança e chegarem até o final. Não importa se você chegar mancando, o importante é que você chega lá. Aqueles que correm assim se exercitam em disciplina e lutam pela excelência de Deus nas suas vidas. Em segundo lugar, a coroa de Jesus é a coroa da justiça.
Está escrito em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esta coroa é a recompensa daqueles que vivem cada dia com uma perspectiva de agradar a Deus, de obediência ao Senhor, e amadurecem espiritualmente. São aqueles que mantêm a integridade, a retidão e a justiça, e mantêm o foco em Cristo Jesus. Ou você pensa que quando tudo acabar e você estiver face a face com Ele, você só terá duas alternativas: ouvir dele: servo mau e negligente, afasta-te da minha presença, não te conheço. Ou ouvir dele: servo bom e fiel, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Sabe qual é a minha preocupação maior? Que esse dia chegue e o Senhor coloque diante de mim a minha vida, e Ele é juiz, e eu serei julgado. A Bíblia diz que se eu estou em Cristo eu não serei condenado. Mas às vezes, irmãos, o meu trabalho foi muito pouco, o meu serviço foi muito pouco, a minha entrega, a minha doação foi muito pouca. Fiz tudo muito pequeno, fiz tudo muito medíocre, passei raspando, passei na média. O Senhor vai dizer: entra, meu filho, entra. Mas quão gloriosa deve ser a experiência daqueles que vão ouvir do Senhor: que bom que você fez a sua vida valer a pena, que bom que você me serviu, que você me amou, que bom que você se dedicou, que você se entregou, que bom que você buscou me conhecer, que bom que você buscou me fazer conhecido, que bom. Aleluia. A coroa do Senhor, em terceiro lugar, é a coroa da vida. Tiago 1, versículo 12, diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse 2:10 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nessa condição de martírio, de perseguição, que muitos cristãos viveram e ainda vivem no nosso planeta, que sofreram nobremente e perseveraram em meio às provações e perseguições, até o último momento, até o final das suas vidas, honraram ao Senhor, enquanto nós, neste país onde há tanta liberdade, temos tantas desculpas esfarrapadas, tantas desculpas, nós colocamos todos os dias para não fazer aquilo que agrada ao Senhor. A coroa de Jesus é a coroa da glória. 1 de Pedro 5:4: quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia. E ele estava falando para aqueles que na igreja ministravam ao povo, pastores e mestres que apacentavam o rebanho de Deus e prestavam assistência pastoral e supervisão amorosa aos fiéis, aos santos, aos rebanhos que lhes foram confiados. Porque no final das contas, Jesus vai entregar esta coroa para aqueles que servem, para aqueles que servem no reino, porque no reino dele, o maior é o que serve. Onde está o foco da igreja? Onde está o foco da igreja? Ouvi alguém dizer que antigamente a igreja confessava pecado e hoje ela confessa vitória.
As pessoas desaprenderam de buscar, desaprenderam de servir, desaprenderam de se humilhar, desaprenderam de clamar. Estão vivendo esse evangelho aguado, estão vivendo essa experiênciazinha aí, meio que de rato de laboratório, né? Que é quase que algumas igrejas se tornaram hoje em dia. O sujeito entra, fica como um hamsterzinho naquele frenesi, daquela gritaria, daquelas experiências emocionais de catarse. Depois ele sai para viver a mesma mediocridade de sempre. Um tipo de experiência que não muda o caráter, que não muda o relacionamento com a esposa, com o marido, com o filho, com a mãe, que não muda nada. O testemunho, o fruto. Infelizmente, amados, os discípulos estavam correndo um grande risco naquele dia, de serem inflamados, influenciados por um tipo de comportamento que é o que caracteriza a multidão. E a pergunta é: você está na multidão? A multidão que só quer milagres, a multidão que só quer pão que perece, a multidão que só quer bênçãos. E Jesus leva eles para o meio de uma tempestade, para mostrar a glória dele, para dizer para eles: eu tenho para vocês uma coroa diferente. Finalmente a coroa do Senhor é a coroa da alegria. Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 1, ele diz uma coisa linda. Ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Também escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo se refere da mesma maneira. Ele diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Esta é a coroa que o Senhor dará àqueles que ganham almas, àqueles que pregam o evangelho, falam, compartilham fielmente o evangelho do reino, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a coroa que está reservada para mim e para você. Mas é óbvio que a coisa mais preciosa que nós vamos receber no céu é a própria presença de Jesus. Então, até você parar de respirar, até você parar de sangrar, até o seu coração parar de bater, em meio aos tempos difíceis, nesta jornada da vida, quando os dias forem longos, quando os dias forem maus, quando o inimigo estiver bem na sua frente, quando ele se levantar para lhe afrontar, quando você estiver sentindo que você está sozinho, ou que você está sozinha, continue lutando o bom combate. Não desista. Diga mais uma vez para esse guerreiro que está do seu lado: não desista, meu irmão. Não desista. Continue deixando a sua luz brilhar. Continue deixando a glória do Senhor resplandecer na sua vida. O Senhor não vai te deixar. O Senhor não vai te desamparar. Continue lutando, continue perseverando, mesmo em meio aos obstáculos, as muralhas, os bloqueios na estrada. Deus vai fazer você saltar muralhas no poder do Santo Espírito. Se você está aqui nessa noite e sente a presença de Deus incendiando seu coração, diga: eu creio. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu me levantarei, eu continuarei a cantar, eu continuarei a dançar, eu continuarei com alegria a balançar a bandeira do amor. E a alegria do Senhor será o meu hino, será o meu cântico. Aleluia. Se você está sentindo essa alegria no seu coração, dá mais um aplauso a Ele. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a alegria de um novo dia. Joga fora as mágoas, em nome de Jesus. Deus está curando gente aqui essa noite. Se você entrou aqui com o coração desmaiando, saiba que um alto preço foi pago pela sua vida. E Deus valoriza muito este preço de sangue, ao ponto de enviar o fogo do Espírito Santo para lutar dentro de você
como o ouro é provado na fornalha, para tirar toda a escória e todo o lixo de dentro de você que não agrada a Ele, e para fazer com que você se levante para um novo tempo. Este é o momento de você retornar. Este é o momento de você voltar para a casa do Pai. Este é o momento e este é o tempo de você voltar ao primeiro amor. Este é o momento de você começar novamente a ter experiências com o poder de Deus. Este é o momento e é o tempo de você voltar a orar como você orava antes. Este é o tempo de você voltar a ler a palavra, comer a Bíblia como você fazia antes. Repreenda agora em nome de Jesus o desânimo. O rugido do leão está soando e quebrando as ondas da maré. As cinzas que estavam sobre a sua cabeça estão sendo revertidas em óleo de alegria. Esse é o tempo da sua restauração. Esse é o tempo do seu avivamento. Esse é o tempo do seu momento com Deus. Esse é o tempo do fogo que transforma você em ouro refinado. Esse é o tempo em que, em meio às tempestades, você verá milagres. Esse é o tempo em que nenhuma montanha poderá te enfrentar. Este é o tempo em que nenhum gigante poderá estar de pé diante de você. Este é o tempo em que todas as tuas lágrimas não serão desperdício, porque o Senhor está te dando restituição. Se você crê, levante as duas mãos e diga: eu creio que este é o tempo do meu avivamento, do meu retorno, do meu crescimento. O vento é forte, a água é profunda, mas eu confio no Senhor, porque Ele é a minha cura, Ele é a minha salvação. Meu coração suspira por Ele. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Oh! Eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu estou sentindo que o fogo de Deus está caindo. Não há volta, não há volta para o passado. O que Deus tem para você é o futuro. Esqueça o passado. Os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite. A mão dele está estendida. Se você estava afundando, se você estava caindo, se você entrou aqui desanimado, se você estava vacilando, está na hora de você andar sobre as águas. Está na hora de você andar sobre as águas. Aleluia. As ondas estavam te intimidando, o vento estava te assustando, mas agora, diante da presença do Senhor e do poder do Espírito Santo, o oceano inteiro está cantando a canção da graça. Deus está aqui com você. Seja honesto com você mesmo. Se você ainda tem medo, diga: eu tenho um pouquinho de medo, mas isso não invalida o poder daquele que te segura pela tua mão direita, aquele que te sustenta e te faz correr nas águas do sobrenatural. Diga: eu quero correr, Senhor, eu quero correr contigo, eu quero correr ao teu lado, eu não quero voltar ao meu passado, eu não quero afundar de vez. Os meus olhos estão no Senhor, eu não consigo nada sozinho. Diga para Ele: eu preciso da tua mão, eu preciso da tua mão, eu preciso do teu poder. Clame, homem de Deus, clame, mulher de Deus. Você precisa fazer algo por você. Você precisa tomar uma posição. A unção que estava sobre Pedro está sobre você nessa noite, para você pisar fora do barco, em nome de Jesus. Olhe agora para o rosto dele, feche os seus olhos, contemple a glória dele, contemple o olhar dele. Não há volta para o passado, não há volta para o passado. Os olhos dele te atraem, os olhos dele cheiram, queimam, queimam, queimam como chama de fogo, e o Senhor te põe de pé, e o Senhor te faz andar sobre as águas. Terreno firme debaixo dos teus pés. Você andará em terreno plano, no meio da congregação. Você dará glória, 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 glória àquele que vive, glória àquele que reina, glória àquele que tem todo o poder, glória ao Deus das maravilhas, glória ao Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, meu irmão, Ele não muda, minha irmã. Ele está aqui nessa noite. Espírito Santo, toma este lugar, toma este ambiente.
Repreende agora todo espírito de incredulidade, todo espírito de indiferença, todo espírito que não louva e que não glorifica o nome do Senhor, todo espírito contrário à palavra da verdade, todo espírito roubador da semente, receba fogo agora em nome de Jesus. As mentes estão livres, os corações estão livres, o ambiente está livre, a presença do Senhor é notória, a unção dele vem sobre a sua vida, como óleo que desce do trono sobre a sua cabeça, a raiz dos seus cabelos sendo encharcada pela presença deste perfume aromático, e o teu corpo inteiro sendo banhado pelo óleo do Espírito do Senhor até a planta dos teus pés. Tu és um vaso de honra, tu és um guerreiro nobre, tu és uma mulher poderosa em Deus. Oh, fracote é o diabo, fracote é o Satanás, fracote é aquele que perdeu a sua armadura. Ah, você está do lado do mais forte. Oh, você está do lado do vencedor. Oh, você está do lado daquele que tem em suas mãos todo o poder e toda a autoridade. As chaves da morte e do inferno estão agora nas mãos daquele que tem o nome sobre todo nome, e cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida dos seus problemas, cuida dos seus desafios. Se você